Boa tarde. Vamos fazer um comentário breve acerca de algo que eu creio ser interessante para todos, pelo fato de termos uma condição única e parecida, sermos humanos. O nosso tema é o cotidiano das pessoas. Pessoas. Aí está uma questão ou quesito realmente de uma complexidade infindável e tão diversa em tudo, mesmo que às vezes transitamos por caminhos e situações, experiências, práticas, desejos e tantas outras coisas que sejam coincidentes, realçando em nós emoções tantas e inexplicáveis. Há uma diferença gritante. Cada um é um ser único. Você já parou para pensar sobre isso? Ninguém é igual a você. Em toda a existência do mundo, da humanidade, ninguém é igual. Nem os gêmeos são iguais. Todos têm uma digital diferente. Veja que diversidade que é o ser humano. Seria isso o caso da natureza, de uma evolução, de uma questão do universo em movimento? Não, eu não acredito nisso. Agora eu te pergunto, se você está usando desse instante da sua existência, assistindo isso, ouvindo isso, você, sem exceção, como todos, tem a obrigação de se responsabilizar, pouco, médio ou muito, mas nunca tem o direito de se isentar totalmente, pois se o fizer, vai agir ao gastar seus sentidos mais preciosos, como olhos para ver, ouvidos para ouvir, mente para compreender, tempo para usufruir, ou os atributos e virtudes humanas. Sim, assim sendo seria, desculpe-me se pareço ser rude ao expressar dessa forma, mas um tolo, boboca, mané, otário, irracional, influenciado, ridículo, babaca, Zé Ruela e outros adjetivos tão depreciativos que são parte inseparável da nossa natureza. Por isso, não se sinta ofendido, mas olhe e veja como somos parecidos e tão diferentes. Que loucura, não é? Somos parecidos e tão diferentes. Existe essa frase. Pois todos e em todos os lugares ou épocas têm sua, como posso chamar? Sem ser moralista, charlatão ou bico de sutala. Esse termo que eu usei, bico de sutala, é compreensível apenas para uns poucos, na verdade um grupo seleto de sobrevivente às muitas décadas e o conhecem ou lembram dele vagamente. Agora eu te pergunto, por que você ainda está aí, me acompanhando? Vendo isso, vindo de um negro, feio, pobre, iletrado, já bem avançado em idades e com poucas, na verdade quase nenhuma conquista relevante para lhe impressionar ou para lhe ser motivo de exemplo. Pelo contrário, algumas derrotas e fracassos gritantes. Não é verdade? Mas, na verdade, você está aí, como eu estou, pelo fato de você ter, mesmo que não perceba, às vezes, e não usufrua conscientemente, uma capacidade de apreciação. Que coisa linda, não é verdade? Agora eu não quero parecer charlatão, não quero parecer utópico. Eu quero simplesmente lhe convidar a pensar. Vendo isto de forma mais clara, eu não estou aqui tentando parecer humilde, franco, corajoso, ousado. Não, não é de forma alguma a minha intenção impressionar a quem quer que seja. Nós somos pessoas cujos extremos são notórios e são constantes. Extremos são opostos entre o bem e o mal. É verdade, o certo e o errado. Ainda que hajam conceitos e interpretações diversas. O edificante e o fútil, o irracional
e o elaborado sofisticadamente, com objetivos impressionantes de lucros como expert, com respeito ao melhor para os seus semelhantes. Mas posso com todas as letras lhes afirmar, nunca, never, impossível, fora de cogitação. Simplesmente não há como, sem demagogia ou pretensão de passar a uma imagem contrária ao que realmente sou. Ou intentando um lucro fácil, rápido e boa, se bem que, com certeza, mesmo com nossas diferenças tantas, quem em sã consciência e sinceramente pode afirmar que faz qualquer coisa sem uma motivação cujo o princípio não seja o lucro fácil e benéfico. É uma coisa que pode parecer até mesmo agressiva, desrespeitosa, porque existem profissionais que trabalham por amor à profissão. Existem pessoas que fazem algo voluntariamente, mas no fundo, há um desejo de serem conquistadores, de se deixarem um legado, de conquistarem algo. Isso é do ser humano. Qualquer coisa, sem tirar nada. Tudo o que fazemos, pensamos, almejamos, apreciamos ou nos empenhamos tem a maior porcentagem de obtermos lucros de uma forma ou de outra. Esse é o principal estímulo para o ser humano. Agora minha pergunta, que fiquei parecendo que descontextualizado de forma proposital, claro, para ter mais, e o que seria este mais? Responda por si mesmo, usufruindo de uma ferramenta humana exclusiva e eficaz, e te possibilita fazer uma introspecção pessoal e ficar boquiaberto, pois vai se ver como um especialista nas experientes e complexas áreas neurais ou psíquicas, facilmente aceito como um palestrante ou um derrotado, ou um líder, ou um falador de terapia de autoajuda, para levantar a moral, abrir mentes, de tal maneira para criar pessoas poderosas em tudo, fazer com que eles se tornem vencedores, despertar neles talentos que estão adormecidos, mesmo tendo o direito de viajar em essas fantasias utópicas e tão extasiantes, como um entorpecente engana, que só leva ao êxtase e ao mesmo tempo ao obscuro e doloroso condicionamento humano. Então acorde, wake up, com uma canção daquela irresponsável banda de rock, dentre tantas que serviram de união de, às vezes, jovens, crianças, adultos, ou até velhos, que sonhavam sem medo da profundidade desconhecida em suas ideias e vagavam entre o infame, doentio, infantil, o tolo, sempre com uma maravilhosa e linda capa de saber. Impressionante, comoventes, influenciadores, atraentes, atraíam para si fãs e viviam uma vida totalmente contrária àquilo que eles realmente tentavam expor em sua arte. Mas é a coisa mais louca que existe, são as pessoas. Não somente na área musical, mas nós podemos ver também, sem sermos parciais, é claro, e colocar como principal nossos gostos. Todos os artistas da música, ou do esporte, ou seja lá o que for, eles simplesmente fazem e se esforçam para se colocarem em um lugar que o homem perdeu por ter sido influenciado. Lugar de destaque, lugar de poder, lugar de condição de ser visto e apreciado por toda a criação. É tremendo. Agora, expor esse ser pensante, que sou eu, você, nós, faz com que sintamos ou tenhamos sentimentos tantos e realçados. Desculpe as minhas repetições de palavras, pois o meu cunho intelectual é bem claro e é limitado, ignorante, com pouca cultura e não vai impressionar ninguém.
E por falar em cultura, quem se habilita a me acompanhar, né, em uma dose cavalar de coragem ao expor os seus erros, seus micos, as suas falhas, tão banais que chegam a serem vergonhosas e difíceis para serem comentadas. Eu mesmo, espere um pouquinho. Daqui a pouco chego na tão esperada e oculta e magnífica, simplesmente inútil questão que propus a fazer a todos sem distinção. E é claro, sem a possibilidade de atiçar como uma excitação louca e incontrolável, que leva-nos a cometermos loucuras improváveis, absurdas, loucas, simplesmente extremas e tão variadas. Mas também é sem exclusão ou compreensão entre classes, grupos étnicos, condições materiais, opção sexual, condição moral, questões religiosas, ideias ou pontos de vista diversos, épocas, costumes, culturas, ou qualquer diferença que possa existir, mas clara para todos. Como isso é possível? Espere, primeiro vou tomar mais do seu tempo existencial em comum acordo, porque também estou doando o meu tempo. Na verdade, se serve apenas intencionalmente para estimular a você e eu usarmos a maior ferramenta disponível e é exclusiva para nós seres humanos. Sim, que haja pontos de vista e conceitos diferentes acerca disso e apregoados, uma velocidade tão exata se torna incontestável. Que coisa, hein? Como pode haver tantas opiniões e definições inumeráveis, e todas tendo como se deixar claro que é a verdade, sendo que só há uma opção para isso. Todas são equivocadas ou erradas, e não existe uma verdade, mas como só há essa opção, não são todas equivocadas, mas é uma questão apenas de observação de pontos de vista. É isso. Porque, na verdade, todos os pontos de vista levam ao mesmo lugar. Pelo fato das variações e reações e compreensões e exposições e aceitações diferentes e tantas, isso demonstra que a nossa individualidade é gritante. Ok? Então, veja bem, vamos ao nosso tópico. Se você olhar para si mesmo, verá que na sua natureza há coisas que você não entende. Não é verdade? Se tentar explicar, você vai ficar desconectado com a realidade. Agora, nós não somos plágios, nós não somos cópias, nós não somos repetições, nós não somos feitos como que em uma máquina de produção repetitiva, copia peças iguais para a mesma coisa, não. Nós somos seres humanos que nem melhores ou piores, mas unicamente diferentes. O que eu tenho de bom, você pode não ter, mas o que eu tenho de ruim, você também pode não ter. Da mesma forma, isso assim faz com que nos completemos como seres sociais. É como já disse, e para a meditação nossa, repito, transitamos pelos nossos caminhos e compartilhamos experiências familiares, o que nos leva a uma obrigação e o direito de não termos como isentarmos-nos de fazermos parte deste grupo que escolhemos aceitá-lo como o nosso grupo mais confortável. É como eu costumo poetizar. Somos tão pequenos e insignificantes quando apenas observamos um fragmento da extensão deste universo. Mas ao mesmo tempo, tão grandes e valiosos, fazermos parte dessa grandiosidade imensurável. Que coisa, hein? E Deus, aonde fica a sua colocação desse ser em sua retórica? Que na verdade até parece totalmente fútil e sem sentido. Vamos lá, então vamos entender um pouco sobre isso. Não é verdade? Ele, me desculpe pelo fato de não mencioná-lo há pouco, mas ele simplesmente, pelo simples fato de podermos livremente fazermos sem culpa, medo, obrigações, desespero, qualquer outro
fator negativo ou prejudicial à nossa condição humana, pelo fato de afirmar tudo aquilo que bem entendemos, e falar tanto e fazer tantas coisas, e parecer até ignorá-lo como ateus, incrédulos, pagãos, hereges, sim, como tenebrosos, irreverentes, ou será os piores que podemos imaginar. Mas o exaltamos e o louvamos, até em não colocá-lo em nossas diversas e diferentes atitudes e comentários, porque a sua grandeza está explicitamente notada e exposta nisso. Nos permitir, sendo um ser tão grande e poderoso, vivermos livremente, fazermos tudo aquilo que achávamos sermos correto, sem interferir com a nossa permissão. Olha que nobreza, sendo ele um ser que poderia, no estalar de dedos, nos mudar, nos fazer sermos totalmente como ele bem queira. Mas é aí que está a glória, a soberania, a grandeza, a perfeição, a magnificência sem igual dele. Apesar que aqui não estamos comentando algo de cunho religioso, mas não tem como fugir dessa realidade. Ainda que haja pontos de vista diversos e convincentes, aceitos por grupos tantos. É real e reconhecido de inúmeras formas e compreensões por tantos ou por todos. Desculpe a minha expressão ofensiva, mas eu creio que é por amor, ou até mesmo por instinto. Agora você está satisfeito, Dr. Santarrão, marionete da religião? Desculpe eu falar isso com você, porque eu também já tive essa experiência. Nesses aspectos nós apenas adoecemos. Mas voltando às minhas experiências, e ele, Deus, permitiu que eu tivesse. Desculpe parecer estar te enrolando, mas prometo que vai gostar no final. Apenas tenha um pouco de paciência, porque ela vai voltar para você como alguém que planta